Galera, continuando então da aula passada, a gente estava aqui no Windows Server, né? Eu vou lá em configurações e dentro de armazenamento eu vou no disco lá, né? E vou pegar, vou marcar meu ISO do Windows Server, né? Tá, então vou mandar selecionar um arquivo. Vou até o meu Windows Server. Seleciono ele, ok. E aí agora, se eu der play nessa máquina virtual, eu já vou começar o processo de instalação. Então, deu um duplo clique lá, né? E a minha máquina virtual começa aqui. A da boot. Não, ainda não. Bom, aqui a única coisa que eu vou alterar, né, se o meu teclado tem C cedilha, eu vou colocar o ABNT2, se não tem é ABNT. No meu caso é ABNT2. Vou mandar instalar agora e vou deixar a instalação rolar. Nessa tela aqui, o que eu vou fazer? Vocês vão sempre escolher essa primeira instalação aqui, ó, a Windows Server 2008 Standard, tá? Então vou deixar ela selecionada, vou avançar, aceito os termos de licença, avança e eu vou personalizar, né? Vou fazer a instalação personalizada. Vou vir aqui em opções de unidade, novo, vou deixar o valor que estiver ali mesmo, que é o tamanho do meu HD, vou aplicar, ele vai criar as partições que eu preciso, né? Vou formatar essa partição. Depois de formatada, eu avanço e começo o processo de instalação. Gente, beleza, olha lá. Finalizou a instalação, aí ele está iniciando um Windows Server, tá? O que vai acontecer? Ele já está vendo ali que eu não tenho senha de administrador, né, de usuário root lá do sistema. Então ele vai pedir para eu colocar uma senha. Essa senha, ela, tipo assim, se você esquecer, você não entra mais. Ponto final. Então, tome muito cuidado, anotem a senha. Provavelmente, de tempo em tempo, o Windows vai dizer que a tua senha de administrador expirou e ele vai te obrigar a mudar a senha. Então, não esqueçam
de ir atualizando a senha, porque essa máquina com o Windows Server, você vai utilizar ela lá no final do semestre para me apresentar trabalho. Então, se chegar lá na semana de me apresentar trabalho, você não sabe mais sua senha, você vai ter que configurar tudo de novo para apresentar o trabalho, beleza? Então, toma cuidado. Aí eu vou dar um OK lá, tem algumas regras lá para colocar a senha, né? Tem que ter um caractere especial, letra maiúscula, letra minúscula, número. Beleza? Então, cada um escolhe a sua senha. Beleza, depois que você altera, você coloca a senha a primeira vez, ela fica marcada aqui, aí você dá um OK, ele termina de fazer as configurações lá. Tá, vou deixar aqui em local público mesmo, fecha. Tá. Olha só, acabamos de instalar. Veja que o que acontece? Eu tenho por fora aqui, olha, a tela do VirtualBox e só aqui dentro a tela do meu Windows Server. Então, eu vou resolver esse problema, tá? Para que eu consiga deixar a tela grande ali e nem perceber que eu estou numa máquina virtual, tá? Eu tenho algumas opções aqui, né? E aí, tá vendo aqui em dispositivo? Lá embaixo, eu tenho aqui, ó, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. O que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui, o VirtualBox vai mostrar como se eu tivesse colocado um CD de aplicativos do próprio VirtualBox, tá? E aí eu vou instalar o que tiver nesse CD. Então, ó, dispositivos, inserir imagem de CD, de adicionais. Beleza, ele vai mostrar ali. Aí, olha lá, ó, quando ele termina de configurar, eu posso abrir pasta ou executar esse executável aqui, né, do VirtualBox. Eu já vou mandar direto aqui porque ele tem um exe desse para cada versão lá do Windows e tal, então eu já vou clicar aqui que é o que eu quero fazer mesmo. Vou mandar executar. Ele vai trabalhar aqui, ó, vou lá em próximo, instala. Acho que porque eu quero não precisa isso aqui não. Bom, deixa eu ver aqui. Não, pode deixar tudo marcado. Install, ele vai fazer toda a instalação. Aí eu vou confiar, né? Vou mandar instalar. Deixar marcado aqui para ele não ficar me perguntando. Beleza, agora eu vou reiniciar. Quando ele inicia, né, eu vou dar um Ctrl Alt Del, lembrando que se eu der um Ctrl Alt Del, eu estou dando na minha máquina real. Então, para eu fazer um Ctrl Alt Del na minha máquina virtual,
eu tenho que segurar o Ctrl do lado direito da barra de espaço do teclado, tá? O Ctrl do lado esquerdo não funciona para esse caso. Ctrl do lado direito da barra de espaço e Del ou Delete, e aí eu vou botar minha senha. Beleza, até o momento não teve nenhuma alteração, né? Mas agora, lá, tá vendo que ele passou a ficar maior, tá? E eu posso aqui, ó, visualizar em modo de tela cheia, tá? Beleza, aí eu passo a ver como se eu só tivesse essa máquina virtual. Tranquilo? Oi. Eu perdi, você foi lá, você foi aí nos dispositivos, aí ficou no último. Mas eu não acontece nada. Tá, eu fui em dispositivos e escolhi aqui, ó, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. O seu não tem? Não, tem isso, mas também fica. Não, ele demora um bocadinho, tá? Você clica, dá uma esperada. Se não acontecer nada, você abre o Windows Explorer e procura lá se tem alguma coisa na unidade de CD. Tá? Olha só. Vamos começar aqui. Primeira coisa, eu já estou com a internet, pelo menos deveria estar funcionando. Vamos ver aqui. Opa. Aqui toda hora vai ficar dando essas mensagens porque um servidor não é para você ficar acessando a internet, né? O servidor é para você fazer o mínimo nele e nunca mais mexer, né? Então ele vai pedir para toda hora adicionar que você confia no site, coisa e tal, mas eu só quero mostrar que, ó, a internet está funcionando, beleza? Bom, eu estou acessando a internet porque a minha máquina real está conectada aqui no IFRJ, tá? Então veja bem, aqui estão as minhas duas placas de rede, conexão local e conexão local 2. Não sei se vocês lembram, mas a gente configurou as duas na aula passada quando a gente estava... eu estava dando uma passada com vocês no VirtualBox. Lembrando então, a conexão local é a rede 1, tá? E ela está conectada via o serviço de NAT. Então, se a minha máquina real ela está na internet, essa máquina virtual vai entrar na internet também por conta disso. Bom, a segunda, ela está configurada como bridge, tá? Então, para que a gente comece a trabalhar e comece a instalar os servidores, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em configurar rede, tá? E aí eu vou de cara desabilitar ou desativar a conexão local, ou seja, eu vou desativar a placa de rede que me deixa entrar na internet. Então, ó, está desativada. Por que eu vou fazer isso? Porque essa placa de rede, o que vai pegar nela para mim? Se eu começar a instalar os servidores nela, eu não vou conseguir posteriormente fazer a minha rede, a minha intranet, ou a rede, teoricamente, da minha empresa, tá? Então eu vou precisar configurar essa placa aqui para que as coisas sejam feitas nela, tá? Todo o serviço meu de rede seja feito nessa placa. E aí eu vou trabalhar com ela, beleza? Tranquilo até agora?
Veja bem, vocês já conhecem alguma coisa de rede, sabe o que é endereço IP, alguma coisa nesse sentido? Não. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que está no meio do caminho. Vamos lá. A gente vai configurar endereço de IP nessa placa de rede aqui. Então, eu vou mostrar uma parada para vocês rapidinho, só para vocês entenderem, e aí o material já está na pasta de vocês. Quem quiser dar uma olhada a mais, fica à vontade. Bom, de cara, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. O endereço IP, ele é o endereço do seu computador numa rede, beleza? E ele é formado por duas partes. Então você imagina assim, o endereço da tua casa. O endereço da tua casa, se eu tentar fazer uma analogia aí, ele tem um endereço todinho que leva até a rua da tua casa. E lá na rua da tua casa tem um número da tua casa, certo? Então, uma coisa é eu chegar de qualquer lugar na rua da tua casa, mas só que vai ter uma cacetada de casas lá. Então, mesmo assim, eu não vou saber qual é a sua. Eu vou precisar do número da sua casa. Então, o endereço IP, ele é formado por duas partes. Uma parte é o endereço todinho até chegar na rede em que o teu computador está, ou seja, na rua da tua casa. Naquela rede que o seu computador está, provavelmente, né, se é uma rede de computadores, deve ter pelo menos uns 2 computadores, né, pelo menos 2 computadores naquela rede, certo? Então, eu preciso identificar daqueles computadores que estão naquela rede, ou daqueles dispositivos que estão naquela rede, qual é o teu, beleza? Tranquilo? Bom, o IP, ele é formado por 4 octetos. O que significa isso? São 4 grupos de números e cada grupo desse é chamado de um octeto, porque ele tem 8 bits para endereçar, para dizer qual é esse número. Então, 8 bits, ao todo são 32 bits, né? 8 no primeiro octeto, 8 no segundo, 8 no terceiro, 8 no quarto. Beleza? Tranquilo? Com 8 bits, eu faço um número de 0 a 255. Então, lembra lá de vetor de objeto. Se eu faço de 0 a 255, eu tenho 256 possibilidades. Tranquilo? E esse número que eu faço, na verdade, ele é uma conversão de um número binário, tá certo? Ele é um número, binário, onde 0 é, sei lá, desligado, 1 é ligado. Então, eu consigo fazer um endereço IP com números decimais, certo? Mas esse número decimal, quando ele for traduzido para o computador, ele vai refletir os 4 octetos, ou seja, 4 números binários. Beleza? Tranquilo? Então, a conversão é muito simples, né? Assim como o número na base decimal, vocês lembram lá da tia da 4ª série, né, falando toda hora na sua cabeça, né? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Certo? Por quê? Porque quando você tem um número, cada posição daquele número tem um valor. Então ele tem um valor relativo, dependendo da posição que o número está, que o algarismo está para compor aquele número. Beleza? Então o binário é a mesma coisa. Cada posição que o algarismo binário está, ele tem um valor em decimal correspondente. Tranquilo? E aí, a gente, para fazer a conversão de binário para decimal,
você simplesmente soma os valores em decimal de todas as posições em que o binário tem 1. Tá tranquilo? Então aqui, ó, o número 1101. Então, os valores deles, assim como unidade, dezena, centena, eles têm valores iniciados da direita para a esquerda em 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. E aí vai, 2 a 4, a 5, a 6, a 7 e 8. Bom, como eu tenho desse número aqui só o primeiro algarismo, o terceiro e o quarto em 1, eu somo os valores desses caras. Então aqui, ó, 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 2, 4, e 2 elevado ao cubo, 8. 8 e 4, 12, com 1, 13. Então esse número binário corresponde a 13 em decimal. Tá tranquilo? Provavelmente isso aí vocês já viram, né? Eu só estou fazendo uma pequena revisão. Bom, e aí a gente tem aqui, olha, o endereço IP em binário, né? Então aqui, ó, tem a divisão do primeiro octeto, do segundo, do terceiro e do quarto. E aí a representação dele em binário e a tradução dele para decimal. Beleza? Bom, por que é importante a gente saber os dois? Porque essa é a forma como você configura o sistema operacional. Certo? Só que essa é a fórmula que você faz cálculo de rede. Você trabalha com binário. Então, você tem que saber fazer daqui para cá e daqui para lá. Tá tranquilo? Beleza? Bom, vamos lá. Ainda em relação a IPs, a gente tem algumas divisões, né? Classe A, B, C, D e E. Comercialmente, a gente só trabalha com ABC, tá? O que é a classe A, a B e a C? Classe A você reserva só o primeiro octeto para dar um endereço de rede. Lembra? O endereço que aponta para a rua da tua casa. Os 3 outros octetos são reservados para endereçar o número do seu host ou do seu dispositivo dentro daquela rede. A classe B é meio a meio. Ela pega os 2 primeiros octetos para endereçar rede e os 2 últimos octetos para endereçar host dentro daquela rede. E a classe C é o contrário da classe A. Os 3 primeiros octetos para rede e o último octeto para host. Percebam uma coisa, que à medida que eu caminho da classe A para a classe C, na classe A eu tenho menor quantidade de redes possíveis, porém cabe mais host em cada rede. A classe B, teoricamente, é igual quantidade de rede e quantidade de host. E a classe C, teoricamente, eu consigo fazer uma diversidade muito grande de redes, porém, em cada rede eu tenho uma quantidade muito pequena de hosts. Tá tranquilo? E aí, nessa mistura, eu vou ver o que me atende e o que não me atende. Bom, aqui estão as classes e o range, ou seja, o que está dentro de números válidos de IPs para cada classe. Então a classe A vai do IP 10.0.0.0 ao 10.255.255.255. A B 172.16.00
a 172.31.255.255. E a C, o 9268.00 ao 9268.255.255. Então, o que acontece? Antes eu falei que, teoricamente, da A para C, eu vou diminuindo a quantidade de hosts que eu consigo colocar por rede, porém eu vou aumentando o número de redes que eu consigo fazer. Só que lembra, eu tenho que respeitar esse range. Por quê? Porque esse range é um range chamado de IPs não válidos na internet. Beleza? Então, esses IPs são os destinados a redes locais, redes que você faz na tua casa para você jogar, para você usar computadores na tua casa. Nas empresas também usam esses ranges. E se eu extrapolar, se eu sair desse range, são IPs que são válidos para a internet. Vamos colocar assim, porque ainda tem a classe D e a E que a gente não vai entrar. Uma é para pesquisa, a outra é para científica, entendeu? Então, não entra. O que serve para a gente é diferenciar IP não válido na internet, que é o que eu vou trabalhar, e o IP válido, que são os IPs de sites e servidores que estão na web, beleza? Bom, mas o que é que determina, por exemplo, esse cara é da classe A, tudo bem, mas o que é que determina para mim que só esse primeiro número aqui significa endereço de rede e esses 3 números aqui significam endereço de host? O que determina é a máscara de rede. Essa máscara, ela me diz, ela informa para mim do meu IP qual a parte dele é endereçada à rede e qual a parte dele é endereçada a host. Beleza? E aí que eu entro naquela de antes de fazer conta com os números binários para eu poder ver o que atende a minha empresa. Tá certo? Então, vocês vão ter várias situações aí. Bom, como essa máscara aqui, para a classe A, ela ficou 255.000, significa que nesse 255, todos os 8 bits estão setados em 1. Então, quando eu faço a transformação para decimal, vai dar o número 255. E os outros zeros estão em decimal, significa que todos os 8 bits estão em 0. Beleza? Tranquilo? Na classe B, eu tenho os 16 primeiros bits, os 2 primeiros octetos, em 1 e o restante em 0. Na classe C, eu tenho todos os bits da primeira, segunda e terceiro octeto em 1 e só o último em 0. Então significa que na máscara, tudo que é 1 é rede, tudo que é 0 é host. Beleza? E aí eu tenho 2 formas de mostrar essa máscara. Ou eu escrevo ela dessa forma, ou eu mostro ela assim. Tá vendo? Eu tenho um IP /8. O que significa o /8? 8 bits aqui estão em 1. /16, 16 bits estão em 1. /24, 24 bits estão em 1. Tá? Veja que /8, esse equivale a esse. Esse equivale a esse. E esse equivale a esse. Tá tranquilo? Aqui a gente chama, quando a gente trabalha dessa forma, a gente chama de rede. Certo? Porém, existe uma parada um pouquinho mais avançada que é subrede.
Na subrede, ninguém é de ninguém. Não tem essa divisão de... É uma bagunça. Não tem essa divisão de que classe A, se eu coloco um IP daqui, eu sou obrigado a colocar uma máscara equivalente. Eu posso, por exemplo, quando eu trabalho com subrede, eu posso pegar um IP daqui e colocar uma máscara daqui. Tá? Olha só, tá aqui. Eu dei um comando aqui, olha, no meu prompt de comando, eu dei esse comando aqui, ó, ipconfig/all. E ele vai mostrar para mim todas as placas de rede que eu tenho no momento. Algumas delas são virtuais, né? Eu não tenho essa cacetada de placa de rede real na minha máquina. Mas aí veio aqui, olha, a rede do IFRJ. Tá vendo que a minha máquina pegou o número 10.11.5.252. Beleza? Só que, olha a máscara 255, 255, 255, 0. Então, qual é o endereço de rede da rede que nós estamos? 10.11.5. E o meu computador pegou o número 252 dessa rede. Beleza? Entenderam a jogada? É. Entenderam a jogada? Então, quando eu trabalho com subrede, eu não tenho essa coisa fixa de, dado um endereço IP, eu obrigatoriamente uso uma máscara específica. Tá certo? Aqui está a transformação, né? Eu estou dando só um exemplo aqui, olha. Eu tenho um número binário aqui, ó, tá vendo? Ó, 1 e o restante 0. Beleza? E aí eu fiz a transformação desse número para decimal. Então a minha máscara, lembra, ela nunca, quando eu estou falando de máscara, eu nunca posso colocar assim, ó, 1, 0, 1. Não posso colocar. Eu sempre venho preenchendo uns da esquerda para a direita. Então eu não posso pular 1, 0, 1, não posso. É sempre um da esquerda para a direita. Por causa disso que se eu fizer, por exemplo, uma quebra, tá, em subrede lá no último octeto, significa que todos os anteriores, todos os 8 bits estavam em 1. Tá certo? Então eu vim colocando 1, e esse cara aqui, olha, representa esse octeto que eu estou quebrando agora. Mas não poderia ser nem começar com 0. Não pode. Não pode começar com 0 e, no mínimo, o primeiro octeto ele é todo em 1. Por quê? Porque, olha, vamos olhar aqui, olha. Aqui. Tá vendo o range? Que a menor classe é a A e esse cara já é todo rede. Então, o primeiro octeto sempre, no mínimo, sempre ele é todo 1. E o restante aí pode ter variação, tá? Então não dá, por causa disso, não dá para começar em 0. Nós vamos configurar o nosso computador, o nosso servidor em uma rede, e essa rede vai ser a rede da nossa empresa. Então a gente vai configurar todos os serviços dentro dessa rede, para que as máquinas clientes não consigam pegar a informação, não consigam acessar outra rede. Beleza? Olha só, então continuando, cada um de nós vai fazer, vai estar numa rede diferente. Então o que eu vou fazer aqui, olha, botão direito, vou em propriedades, e aí eu vou procurar aqui, olha, o protocolo TCP/IP
versão 4, tá certo? Aí aqui eu vou em propriedades ou eu vou dar um duplo clique aqui, tanto faz. E eu vou configurar esse cara aqui, ó. Então, ó, usar o seguinte endereço IP. Aí eu vou digitar o endereço IP todinho aqui. No meu caso, vai ser, ó, 19... Opa! Tava no local, estava desabilitado. Vai ser 192.168.0.1. Quando eu der um tab, ele já vai sugerir para mim uma máscara de rede da classe C. Olha lá, 255.255.255.0. Beleza. E aí eu vou colocar o gateway padrão. O que é o gateway padrão ou o default gateway? Tem lugar que coloca default gateway. O gateway padrão ou default gateway é o IP do dispositivo que vai fazer a saída da minha rede para uma outra rede. Geralmente, por exemplo, quando você está em casa, o seu roteador é o default gateway. Por quê? Porque o seu roteador se liga com a rede da empresa que está te fornecendo acesso à internet. Certo? Então pode ser uma máquina, por exemplo, eu posso ter uma máquina aqui com duas placas de rede. Uma placa de rede ligada numa rede e a outra placa de rede ligada na outra rede. E eu faço um jump dessas duas placas de rede. Então essa daqui vai ser meu default gateway. Então eu consigo sair da minha rede aqui e ir para uma outra rede. Beleza? Então geralmente o default gateway é um roteador. Mas no nosso caso, a gente vai deixar... nós não temos outras máquinas, outros dispositivos para ficar utilizando na nossa rede. Então tudo é nossa máquina. Então eu vou deixar a própria máquina, né, o meu próprio IP, como default gateway. Aí, Esse IP é o seu endereço de IP? o que tem? Da onde ele veio? Eu não vi. Esse aqui? Não, eu digitei agora, foi o que escolhi. Ele está dentro daquele range da classe C. Então eu estou escolhendo o IP da classe C. Eu posso escolher qualquer número dentro daquele range. Então quando a gente for configurar, a gente escolhe para que IP. Isso. Dentro da classe C. Pode ser dentro da C, dentro da B, dentro da A. Tá? Mas aí, o que eu vou pedir para vocês? Olha só, para vocês combinarem. Se todo mundo colocar o mesmo IP e a gente está acessando a mesma rede física, isso pode dar merda. Certo? Então, eu vou pedir para que cada um de nós configure uma rede lógica separada. Então, como é que nós vamos fazer isso? Na classe C, os octetos, né, os números 92 e 168 são fixos. Então, cada número que eu mudo aqui no terceiro octeto significa uma rede diferente. Ok, de novo. E aí, tá lá. O que vai mudar aqui para mim? Olha lá, ó. Vou deixar aqui o local público e tal. O que vai mudar aqui? Tá vendo que como a conexão local eu deixei ela desativada, só vai aparecer conexão local 2. Tá vendo? E aí vai aparecer o meu IP aqui e o IPv6 a gente não vai trabalhar com ele. Tá tranquilo? Todo mundo foi aí? Bom, toda vez que eu vou começar a configurar uma rede, eu começo pelo serviço de Active Directory, tá? Que é o serviço de AD. O Active Directory, ele vai ser responsável por localizar pessoas, localizar dispositivos dentro da rede, tá?
e ele que vai dar nome para a nossa rede, tá? Porque até agora o Windows vem como padrão, olha lá, ele chama a nossa rede de workgroup, tá certo? Então, eu posso utilizar essa tela aqui e vir aqui ó, em adicionar funções, tá certo? Para começar a fazer a instalação. Ou eu posso vir aqui iniciar ferramentas administrativas, gerenciar servidores, e aí eu tenho essa tela onde eu venho no adicionar funções aqui, tá? Então qualquer um dos dois caminhos vou chegar no mesmo ponto que é esse ponto aqui. Tranquilo? Então vou lá. Vou lá. Essa tela só tem um texto ali falando do que você pode fazer e falando, dando algumas dicas e tal. Você vai em próximo e aqui você seleciona o serviço que você vai adicionar, tá certo? Então, nesse primeiro momento, o Active Directory, obrigatoriamente, ele tem que ser o primeiro serviço que você vai instalar. Tá certo? O Active Directory, ele funciona como uma árvore, e essa árvore, ela tem nas folhas dela computadores, usuários e tipo assim, ela implementa a estrutura organizacional da tua empresa no computador, tanto em termos de computador quanto em termos de usuários, tá? E você ainda pode organizar essa galera, esses computadores e usuários, por locais físicos e grupos de trabalho. Por exemplo, eu posso estar fazendo um Active Directory, por exemplo, para o IFRJ, e eu criar uma árvore que é Campus Engenheiro Paulo de Frontin. Beleza? Então, quando eu estou começando a criar uma empresa, imagina, o primeiro IFRJ foi lá, Campus Maracanã. Tá certo? Aí o administrador lá criou a árvore raiz dessa floresta. Porque aí as demais, o conjunto de todas as árvores a gente chama de floresta do Active Directory. Então, eu vou colocar aqui, olha, serviços de domínio do Active Directory. Ok? Bom, vou clicar em próximo e instalar. Beleza, lá, instalação bem sucedida, tá tudo certo, tá? Aí, o que acontece? Eu vou clicar aqui em fechar, tá? E eu só instalei, mas eu ainda não fiz a configuração. Então eu venho aqui, olha, em iniciar, nessa área aqui, eu vou digitar DC Promo, que é a sigla não, né, que é uma abreviação, né, de Domain Controller Promote. Eu vou promover essa máquina minha a um controlador de domínio do Active Directory. Tá certo? Então lá, digitei DC Prom, é um executável. Eu digito e dou um Enter aqui, ele vai acionar esse executável. Aí vem um assistente para que eu faça essa configuração. Então vou lá, ó, avanço, beleza. Aí olha o que eu falei da floresta. Essa máquina ela vai participar de uma floresta que já existe. Imagina, eu estou criando
o Active Directory daqui, de Paulo de Frontin. Mas a gente está no IFRJ e nós não somos o primeiro campus, né? Então a gente pertence à floresta lá do Rio. Aí eu vou marcar floresta existente. Só que no nosso caso, nós estamos criando a nossa floresta, que é a floresta lá do nosso jogo. Então eu vou criar um domínio em uma nova floresta. Avancei, aí ele está pedindo aqui o FQDN. FQDN é Full Qualified Domain Name. Tá? O que significa isso? Eu vou dar um nome completamente qualificado para a minha floresta, né? Para essa nova floresta. Então, aqui eu vou criar a URL, praticamente a URL da minha empresa, ou seja, do meu jogo, enfim. Tá joia? Então, como padrão, né? Eu vou criar a rede, sei lá, laboratório.com.br. Tá certo? Então eu criei o FQDN aqui, o laboratório.com.br, que vai ser o nome da minha rede. Tá certo? Bom, esse nome, veja que ele não tem o www. Beleza? Não coloque. Por quê? www vai ser o nome de um computador dentro dessa rede laboratório.com.br. Tá? Então, o meu FQDN é só isso aí. Beleza? Esse vai ser o nome da minha rede, que vai substituir aquele workgroup que veio no Windows. Tá tranquilo? Bom, vou lá, avançar. Beleza, eu deixo isso aqui para ter compatibilidade lá com o Windows 2000, não tem problema. Vou avançar novamente. E aí, ao criar o Active Directory, lembra que eu falei que o Active Directory ele mapeia usuários e dispositivos de computadores e tudo mais. Então, ele é instalado juntamente com o servidor DNS. Servidor DNS é o servidor DNS Domain Name Server. É um servidor que ele faz para mim uma conversão, tá? Computador entende IP na rede, mas ser humano entende nome. Então, por exemplo, você quer acessar o Google, o que você faz? Entra lá, www.google.com.br. Alguém sabe de cabeça o IP do Google? Ou um dos IPs do Google? Não sabe. Então, o que o servidor DNS faz por mim? Eu passo um nome completamente qualificado para ele, ele pega esse nome e transforma esse nome, ele tem uma tabela lá de nome IP, nome IP. Então ele procura o nome na coluna de nome e vê o IP correspondente. E manda esse IP de volta para o meu computador para que eu ache o host na rede. Eu ache aquele computador. Então toda vez que eu entro com uma URL, essa URL ela tem algum servidor DNS no mundo que vai responder por ela. E esse servidor DNS, ele sabe o IP correspondente àquela máquina que eu estou chamando via URL. Então esse servidor responde e me devolve o número do IP, para que o meu computador, de posse do IP, consiga ir lá e conversar com essa máquina diretamente. Beleza? Tranquilo? Dúvida nisso aí? Então, o que vai acontecer? Olha só, eu estou criando nesse momento uma rede nova, ou seja, uma empresa nova, chamada laboratório.com.br. Todos os computadores que eu quero que apareçam na internet,
eles estão escondidos nessa rede. Então, o meu servidor DNS é que vai conhecer esses computadores. Beleza? Então, os servidores DNS na internet, eles trabalham numa estrutura de pirâmide, onde você tem o BR, que é, no caso, está informando a localização geográfica de um país, o .com ou .gov, que está classificando aquele site, né? .com é comercial, ou Estados Unidos, né? Então, como a internet nasceu lá, eles acham que eles não precisam colocar o .us lá de Estados Unidos, né? Então, .com ou é comercial para todos os países ou é alguma URL Estados Unidos. .gov, governo, Oi? Não entendi. Não entendi isso. Ah, é org. Eu estava entendendo outra parada. Ainda bem que eu não falei merda. .org. E enfim, aquilo lá é uma classificação para o seu site. O domínio propriamente dito, que é o nome. E aí o que vem antes desse nome, esse www, ele é o nome de um computador dentro daquele domínio. Então é aquele computador www que eu quero acessar. Já viram que tem alguns sites que tem lá www.2.alguma-coisa.com.br. É porque já é um segundo computador, eles já fizeram um balanço de carga, porque o primeiro servidor já não estava mais aguentando a quantidade de acesso. Beleza? Então, a gente vai criar esse servidor DNS junto. E aí eu vou clicar lá em avançar. Desejo continuar, sim. E aqui ele está mostrando para mim os caminhos que ele vai utilizar para fazer cada uma dessas coisas. Ó, nesse caminho aqui, ó, seu Windows NTDS, ele vai criar uma pasta para armazenar os dados do Active Directory. Esse outro caminho aqui, ele vai armazenar log. E esse outro caminho vai armazenar volumes. Tá? Obviamente, se você apagar qualquer um desses, você acaba de foder o seu Active Directory, né? Beleza? E, consequentemente, todos os outros servidores que estão em cima dele. Avanço. Aí, não confunda uma coisa com a outra, né? Ele vai pedir agora uma senha e uma confirmação de senha de administrador do AD. Lembra? A senha que vocês criaram na instalação do Windows é para administrador do Windows. E a do AD é para o AD, são coisas diferentes, tá? Essa do AD, se eu não me engano, ele nunca vai pedir para você restaurar, para você mudar. Mas a do Windows vai. Então, mesmo que você coloque as duas iguais agora, em algum determinado momento elas serão diferentes. Beleza? Então, eu vou colocar a minha senha aqui igual, por acaso. Beleza. Vou avançar. E aí já vou deixar marcado aqui, olha, para ele reinicializar ao concluir. Ele vai fazer toda a instalação e aí nesse momento eu já tenho. Depois que ele fizer a instalação, né, nesse momento eu já vou ter o Active Directory e o DNS instalados na máquina. Galera, só para mostrar aqui, você está vendo aí, olha só, depois que eu instalei, vai ficar assim, ó. Se eu vier iniciar ferramentas administrativas, já vai aparecer aqui, ó, o DNS instalado, tá? E vai aparecer aqui, olha, o Active Directory aqui e aqui, tá vendo? Usuários e computadores do Active Directory, domínios e relações de confiança do Active Directory. Só para ver, ele está aqui, ó. O DNS está aqui, está funcionando. Aqui, ó, laboratório.com.br. Tá vendo? Ele já está funcionando. Deixa eu ver aqui a minha
Eu vou criar uma máquina aqui, olha, só para a gente fazer um testezinho, tá? Ó, vou criar uma máquina aqui, ó, botão direito, olha lá, novo host A ou AAA, tá certo? Eu vou chamar aqui, ó, de teste. Olha lá, ó, tá vendo como é que o nome da máquina fica aqui? Olha lá, ó, teste. E aí eu vou colocar o meu próprio IP, ó, 192.168.0.1. Vou marcar aqui o registro e tal e vou adicionar. Ok? Beleza, concluído. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na zona reversa. Isso aqui eu estou fazendo rápido só para testar, tá? Nessa zona também eu vou criar lá o teste. E acabou. Bom, agora, se eu fizer aqui, olha, ping teste.laboratório.com.br, olha lá, ele está me respondendo. Tá vendo? É isso que o servidor DNS faz. Tá vendo? Ó, eu pinguei a URL teste.laboratório.com.br e ela pegou e me respondeu com o IP 192.168.0.1. Tá vendo? Que foi o que eu cadastrei lá no meu servidor DNS. Então, se esse servidor DNS estivesse registrado na FAPESP, qualquer pessoa do mundo que digitasse lá teste.laboratório.com.br, o meu servidor, minha máquina virtual aqui ia responder. Como é que funciona? Quando você cria um servidor DNS para a tua empresa, você vai na FAPESP, primeiramente a estrutura lá, você contrata um link para você ligar o teu servidor na internet, tá certo? Você contratou um link, beleza. Só que ninguém acha o teu servidor, né? Porque você contratou o link, mas não tem nada que aponta para ele, então ninguém vai conseguir digitar uma URL para chegar no teu servidor, tá certo? Aí você vai na FAPESP e vai contratar uma URL para o seu servidor, um domínio para o seu servidor, tranquilo? O que vai acontecer? Você vai pagar lá por esse domínio, tem que ser um nome que ninguém nunca usou, beleza. Quando você pagar esse domínio, o que a FAPESP vai fazer? Ela vai pedir para que você coloque, informe para ela o IP do seu servidor DNS. Aí ela vai achar o seu servidor DNS. Como é que você vai ter um IP de servidor DNS válido na internet? Pô, quando você contratou a empresa que te forneceu o link para a web, essa empresa vai te dar um IP fixo, que é um IP que é válido na internet. Então, esse IP válido na internet, você vai configurar nele, esse IP é o IP de uma rede. Então, você vai configurar essa rede para o seu servidor DNS, tá certo? E aí, a FAPESP vai, através desse IP, ela vai localizar o seu servidor DNS. E o seu servidor DNS é que vai ter os IPs e nomes dos outros computadores da tua rede. Por exemplo, servidor web, servidor FTP, servidor de e-mail. E qualquer outro serviço que você queira que fique disponível, servidor de banco de dados, enfim, qualquer outro serviço que você queira que fique disponível via web. Uma intranet, enfim, uma coisa, qualquer serviço, tá certo? Um serviço de jogos seu, um serviço para download, um servidor de arquivo, enfim, qualquer coisa que você queira liberar na web, tá certo?
E aí, através disso, como o servidor DNS funciona em pirâmide, quando alguém em algum lugar do mundo digitar a sua URL, o que vai acontecer? Aquela requisição, ela vai subindo os níveis até que chega no ponto do nível, no servidor DNS principal, que ele é chamado de ponto, e esse cara vai analisar a sua URL, vai falar assim, pô, essa URL, ela termina com BR. Então, deixa eu pegar e encaminhar essa URL para um servidor DNS Brasil, porque esse cara deve conhecer quem sabe traduzir esse nome no IP. Aí chegou no servidor Brasil, o cara vai falar assim, ó, é .com. Então eu vou retransmitir essa requisição para o servidor DNS.com. E aí o servidor DNS.com, ele vai olhar, vai falar assim, esse cara tá no servidor DNS laboratório. Então aí ele pega e manda para o meu servidor DNS da minha empresa. Aí o da minha empresa vai olhar, esse é o computador teste. Aí ele já pega e responde com o IP do computador teste. Aí a resposta vai voltando, até chegar na máquina do cara que digitou sua URL. Aí esse cara tem o IP seu. Aí de lá ele acessa a tua máquina aqui. É assim que funciona. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, ó, o nosso servidor, só mostrei aqui, o nosso servidor DNS já está funcionando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a instalar um outro servidor. Esse outro servidor, ele é chamado de servidor DHCP. O que o servidor DHCP faz? Veja bem, a gente está trabalhando com rede, certo? Essa rede, ela faz com que eu tenha que configurar todos os hosts na mesma rede lógica. Lembra, estar na rede física não me garante que eu vá conseguir fazer com que o meu dispositivo converse com outros. Além de eu estar numa mesma rede física, eu tenho que estar numa mesma rede lógica. E aí eu tenho duas opções. Eu, manualmente, ir em cada dispositivo e fazer a configuração de rede para aquele dispositivo. E aí, dessa forma, eu coloco configurações de IP de forma fixa em cada dispositivo, para que todos eles conversem na rede, e aí eu tenho um problema. Primeiro problema, vai dar trabalho para cacete. Segundo problema, eu tenho que estar localmente com cada dispositivo. Então, tipo assim, aqui todas as máquinas estão no laboratório, mas você imagina aqui, ó, só aqui no campus, o quanto que eu tenho que andar para sair configurando máquina a máquina. Imagina numa empresa que tenha, sei lá, quilômetros de extensão, ou numa empresa que é um prédio inteiro. Configura a máquina do primeiro andar, configura no segundo, configura no terceiro. Pô, vou ficar agarrado. Uma outra solução é eu configurar de forma dinâmica esses hosts. E aí, o que eu faço? Eu faço essa configuração via DHCP. Roteador tem servidor DHCP nele. Tanto que você configurou o seu roteador, qualquer um que entra já pega lá o SSID, você coloca a senha, acabou. Ele já te dá um IP, certo? Na empresa, você, além de poder fazer isso, você trabalha também com o servidor DHCP, que é esse cara que vai controlar de forma dinâmica os IPs que são dados para os usuários. Vantagem desse cara, onde o computador estiver, o dispositivo estiver, ele configura o cara e ele já está habilitado a acessar aquela rede. Outra vantagem, que ele tem duas tabelas de controle, uma tabela que é de IP não alocado
e a outra tabela que é de IP locado. Então, ele nunca vai deixar que IP se dupliquem na rede. Ao passo que, se tiver uma cacetada de computadores, você pode se confundir da IP duplicada na rede. Certo? Bom, o que nós vamos fazer então? Ainda nessa tela, eu vou clicar aqui em adicionar funções, próximo, e eu vou marcar aqui servidor DHCP. Beleza? Próximo. Aqui ele vai dar algumas informações que a gente não precisa. Próximo. Olha lá, ele já detectou que a minha rede é o 926801. Aliás, 92680. Certo? Se eu tivesse com as duas placas de rede habilitada, ia dar merda agora e ia dar merda antes. Tá? Então eu vou criar um servidor DHCP para dar IPs para essa rede. Beleza? Bom, vou lá em próximo. Ele já sabe que a rede é o laboratório.com.br. Ele já identificou que o meu servidor DNS está na máquina 926801. Beleza? Porque a gente instalou junto com o Active Directory, nós instalamos o servidor DNS. Então ele já viu a rede aqui e já detectou. Se eu tivesse um servidor DNS alternativo, eu podia colocar aqui também, ou seja, um segundo, terceiro servidor DNS, eu poderia colocar aqui. Vou lá, se eu clicar em validar, ele já pinga lá o servidor DNS, já vê que ele está válido, que está tudo certinho. Vou lá em próximo. Ele pergunta aqui sobre servidor WINS. Servidor WINS é o antecessor do DNS. É um arquivinho de texto que você coloca nome e IP de cada máquina e vai passando, na época, por disquete, assim que você montava a rede, para que você pudesse fazer uma nova máquina ser reconhecida pelas demais na rede, né? Você pegava, escolhia uma máquina que já era velha de guerra na rede, ia no arquivinho do WINS dela e adicionava a nova. Beleza? Salvava, pegava aquele arquivo de texto, copiava num disquete e saía colando aquele arquivo em todos os outros computadores, né? É um trabalho do cacete. Então, no nosso caso, o WINS não é necessário. Vou lá em próximo. Aí aqui eu vou criar um escopo para o meu servidor DHCP. Então eu só simplesmente vou adicionar o escopo, né? Vou dar um nome para ele. Vou chamar de laboratório. Laboratório. Tá? E aí eu vou dizer para ele quais são os parâmetros que ele vai trabalhar. Então eu tenho que passar para esse cara um range de IPs que ele vai poder utilizar para configurar os computadores de cliente, ou seja, de quem não é servidor. Toda vez que eu falo computador, que eu falo cliente, são dispositivos na rede que não oferecem serviço na rede. Eles só consomem serviço da rede. Beleza? Então essa é a diferença de cliente para servidor. Eu posso ter uma máquina sem vergonha na minha rede e ela ser um servidor. E eu posso ter uma super máquina na minha rede e ela ser cliente. Ela só está sendo utilizada ali. Tá? Então eu vou colocar aqui, olha, IP inicial. Pô, a minha máquina atual, né, ela tem o IP 926801. Então, eu não posso deixar esse IP como inicial, né? Senão vai dar merda. Uma outra pessoa entra na minha rede, pronto. Ela pode ser que o servidor DHCP dê o IP 1 para ela. Fudeu. Cai ela e cai meu servidor. Então eu vou dizer que, olha, o meu IP inicial é 192.168.0.2. Ele pode dar do IP 2 ao IP, vou colocar aqui, vou usar toda a rede, tá? 192.168.0.256.
Muito bem, 4. 254. Por quê? O último IP da rede, ele é conhecido como endereço de broadcast. O que é o endereço de broadcast? A forma de comunicação na rede é... Lembra que me perguntaram ali sobre o modo promíscuo? Então, todos os meus pacotes vão para o endereço de broadcast e ele replica para todo mundo da rede. Então, toda vez que alguém for entrar na rede, ele vai dar um IP entre 192.168.02 a 192.168.0.254. Aí eu vou informar a máscara de rede 255.255.255.0, beleza? E o meu gateway padrão, que é o IP da porta de saída da minha rede, né? Que é, por acaso, o mesmo computador, né? 192.168.0.1. Tá certo? Esse parâmetro aqui, com fio ou sem fio, na verdade, ele tá, para a gente não vai interessar muito, porque ele fala do período de concessão, que é o seguinte: toda vez que o servidor DHCP ele fornece um IP para uma máquina, tipo assim, ele concede esse IP por um determinado período, que é chamado de período de concessão. Então, dentro desse período, a tua máquina ganhou o IP. Só que isso não pode ficar ad eterno, porque se imagina, para essa rede, eu só consigo colocar 254 hosts na rede. Aí imagina aqui, ó, a gente está numa rede de 254 hosts e tem um monte de computador já plugado na rede e tal, e aí você toda hora entra e sai dessa rede com o seu smartphone. Cada vez que você entra e sai, quando você entra de novo, tem alguém pedindo endereço IP na rede. Então a ideia que vai acontecendo é que o servidor DHCP vai dando endereço que não está sendo usado para você de novo. Vou te dando endereço, e uma hora acaba. E aí ele não consegue mais. Não tem mais endereço porque está todo mundo sendo usado. Então o período de concessão serve para quê? Para que ele comece a verificar se você ainda está vivo na rede. Então, quando chega na metade do período de concessão, ele começa a mandar um ping para você. Tipo, ó, você está aí? Se você responde, ele renova o período de concessão. Se você não responde, ele continua de tempo em tempo perguntando: você está aí? Você está aí? Você está aí? Se estourar o período de concessão e você não responder, ele pega o teu IP e transfere para a tabela de IPs que não estão sendo utilizados nesse momento. E aí ele pega, se uma nova máquina tenta entrar na rede, ele está liberado para dar aquele IP para a nova máquina. Beleza? Então, para a gente não vai fazer muita diferença. Tá? Com fio ou sem fio, eu vou deixar aqui sem fio. Ok. Beleza. Vou lá no próximo. Próximo e instalar. Enquanto está instalando lá, né, porque ali é só processo de instalação mesmo, e acabou. Eu iniciei aqui o meu Windows 7, né, que é um cliente lá. Tá beleza? Aí, vejam bem o que vai acontecer aqui, ó. Em meu computador, aqui, ó, botão direito, propriedades. Vou deixar maximizado aqui. Eu tenho aqui, olha, jogador 1, tá vendo? Tá no workgroup, coisa e tal. E se eu olhar aqui, olha, tá vendo que essa máquina
ela já detectou alguma coisa de rede sem eu fazer nada? Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. ipconfig/all. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Aqui, ó. Ela já pegou o IP do servidor. Tá vendo? Quando eu liguei ela já pegou o IP do servidor e por isso ela apareceu aqui, ó. Se eu olhar lá no servidor, deixa eu ver aqui. A instalação bem sucedida, coisa e tal. Se eu for ver aqui, deixa eu ver se já está aqui. Servidor DHCP, ele está aparecendo lá. Ó. E caramba, cliquei no lugar errado. Servidor DHCP dentro de IPv4. Aqui, ó, eu tenho escopo laboratório.com.br, concessões ativas. Aqui, ó, ele já apareceu aqui, ó, o jogador 1, que é aquela máquina minha do Windows 7. Beleza? Então, eu não tenho trabalho de ficar configurando IP de quem está entrando na rede. Tranquilo? Aqui, não vou deixar, não vou explicar sobre reserva agora não, mas enfim, basta eu ligar o computador que nessa rede que um cara já está vendo o outro. E outra prova aqui, olha, estou aqui na minha rede, vou deixar aqui rede pública, tá bom. Se eu fizer aqui, ó, ping teste.laboratório.com.br e der um enter, olha lá, ele me responde da mesma forma com o IP 926801. Por quê? Porque ele foi lá no servidor DNS perguntar quem que era teste.laboratório.com.br. Tranquilo? Vejam, eu posso dar no servidor DNS, eu posso dar vários nomes para a mesma máquina, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, lá no meu servidor DNS, eu posso, por exemplo, aqui, olha, na zona de pesquisa direta, dentro do laboratório, eu posso criar aqui, ó, novo host A ou AAA, e aí eu vou chamar aqui, ó, de, por exemplo, ó, banco, e vou dar o mesmo IP. Ó, adicionei, tá vendo? Adicionei uma máquina banco, todas elas têm o mesmo IP aqui, ó. Tá beleza? E aí, lá no meu jogador 1, se eu der um ping lá, ó, de banco, ele também vai me responder com o mesmo jogador 1. Certo? Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, quando eu for acessar banco de dados, tem muita gente que chapa o IP do servidor de banco na hora de fazer a programação. E aí o que acontece? Você resolve fazer uma mudança na tua empresa, uma mudança de rede, porque a rede aumentou, por questão de segurança, enfim, porque você está movendo um servidor de um lugar para o outro, tal, o teu jogo não funciona mais. Por quê? Porque você chapou dentro do jogo o nome, o IP do servidor de banco, ou o IP do servidor do jogo. Então, o certo é você chamar
por exemplo, o banco de dados, ou chamar o nome do servidor do jogo e o que mais você for chamar, você chamar por esse nome aqui, ó. Por quê? Porque aí, se o administrador de rede tiver que fazer uma mudança na rede, o que o cara vai fazer? Quando ele fizer a mudança lá na rede, ele vem aqui no servidor DNS e fala assim, a máquina banco agora é esse IP. Então, quando o teu jogo consulta aquela URL, o teu jogo já vai receber o novo IP, sem você ter que fazer manutenção nenhuma. Entendeu? Então, esse também é um dos motivos que a gente utiliza o servidor DNS, mesmo que o nosso ambiente de trabalho, né, a empresa que a gente está trabalhando, ela não vá colocar nada web. Tá certo? Você sempre chama pelo nome, porque o cara de infra muda lá, te arrebenta. Tranquilo?